Meu marido sendo meu marido. Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por estarmos aqui, ó Deus. Muito obrigada por tudo que tens feito no nosso meio. Muito obrigada por tudo que tu tens nos dito. Neste momento eu quero te apresentar a vida de Weidson. Usa, Senhor, o teu servo. Usa, Pai, o teu filho aqui neste lugar. Que tudo que ele falar venha do Senhor para a tua igreja. Usa a vida dele, Pai, para ministrar da tua palavra para a vida da tua igreja, Pai. Esteja com ele hoje e sempre. Abençoe a igreja que vai receber essa palavra. Prepara os corações, prepara as mentes, que todos os ouvidos aqui estejam atentos à tua voz neste lugar. Atentos àquilo que o Senhor vai ensinar através da vida do teu servo. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, amada igreja, amém? Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estava ali desatento. Só um minuto. Eu comprei um microfone bonito na mão de uma irmã, que eu não vou falar o nome. Um, dois, som. Me ouvem? Já que agora a gente entrega as pessoas sem dizer o nome, então vou fazer a mesma coisa, né? Comprei um microfone bonito na mão de uma irmã, então eu preciso usar o microfone, né? Porque senão fica em casa sem utilizar. Obrigado, minha querida. Mas se ficar chiando demais aí, a gente troca para o outro, tá bom? Então vocês vão me dando um toque aí. Vou ajeitar aqui, ó. Começou a chiar. Deixa eu ajeitar ele aqui. Se ele não tomar jeito, aí a gente troca ainda no culto. Baixar um pouco. Pronto. Queridos, opa. Um, dois. Queridos, é um prazer estar mais uma vez aqui, tá? Novamente. Não só um prazer, mas também eu vou trocar, viu, gente? Funcionou o culto todo, agora resolveu chiar. Mas é isso mesmo. Ele não vai atrapalhar, não. Vamos lá. Como eu ia dizendo, é um prazer estar aqui, tá bom? Mais uma vez, falando um pouquinho daquilo que Deus tocou no nosso coração durante a semana, aquilo que Ele primeiro me entregou, né? E agora Ele irá, através de mim, abençoar também a amada igreja. Hoje nós vamos trabalhar no texto base de Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46. Vou pedir para o pessoal, se estiver funcionando lá o Data Show direitinho, me ajudar. E eu vou tentar ver se dessa vez a gente lê na versão da NVI, que é mais fácil do entendimento. E aí quando o pessoal do Data Show voltar ali, aí a gente começa. Esse texto, podem abrir, tá bom? Podem abrir. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46. O primeiro ponto desse texto que a gente precisa entender, que isso é uma parábola, tá bom? Mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma história curta, fictícia ou real, que tem o objetivo de transmitir uma lição. Então, uma história que tem uma lição no final. Lição essa que pode ser moral, ou ética, espiritual ou doutrinária, certo? Nesse caso específico do texto, é uma lição escatológica. Weidson, mas é do fim dos tempos, lá na volta de Cristo? Não necessariamente, mas ele fala do futuro, né? O futuro, no caso, o futuro ao qual Jesus Cristo estava envolvido ali naquele momento, quando contou essa parábola.
porque tem a ver com o futuro do reino de Deus, tá bom? Mas em qual contexto essa parábola de Mateus, se vocês já abriram aí, vocês viram aí, né, o iniciozinho dela, em qual contexto essa parábola de Mateus foi contada? Jesus contou essa parábola em Jerusalém, na sua última semana de vida, antes de ser traído e crucificado. Qualquer coisa, Nando, tira um pouquinho do grave, para ver se saiu um pouco do puff. Antes de ser traído e crucificado. A parábola deixa bem claro como Jesus percebeu toda a rejeição que os judeus tinham por ele. Toda a rejeição que os judeus tinham por Jesus, né? Então, Jesus percebe isso. E a parábola deixa bem claro isso. Principalmente e diretamente a liderança dos judeus. Que são a liderança dos judeus, né? Os que estavam à frente ali. Então, a gente tem os fariseus, os sacerdotes, os escribas. Então, esses cabeças ali, principalmente esses, né, tinham uma disputa com Jesus, né? Era muito comum Jesus responder por meio de parábolas a essas lideranças, porque elas se opunham ao seu ministério. Então a gente encontra em vários trechos ali do livro, não só de Mateus, né, mas todos os sinóticos, essa disputa, né, essas respostas de Jesus através de parábolas. Os versículos anteriores deixam bem claro esse confronto entre aqueles líderes. E para a gente conseguir ter um contexto, eu vou falar rapidamente. Se vocês lerem em casa, não aqui, do versículo 23 ao versículo 27, se quiser dar só uma olhadinha aí no título, verão que Jesus é questionado, essa história começa com Jesus sendo questionado sobre com qual autoridade ele realizava os prodígios e milagres. Então, essa liderança questiona Jesus, com qual autoridade você realiza esses prodígios e esses milagres? Jesus então levanta uma pergunta a eles e diz: o batismo de João veio do céu ou dos homens? E naquele momento eles ficam sem respostas, porque sabiam que se dissessem que era do céu, Jesus perguntaria a eles: então por que vocês não creram? Agora, se eles dissessem que o batismo era de homem, né? não era do céu, a multidão que estavam ao redor iriam cair em cima deles, porque a multidão tinha João Batista como um profeta. Então eles ficaram na famosa sinuca de bico, né? Nesse textozinho ali do 23 ao 27, porque falou assim: bom, se eu disser que é do céu, né, Jesus vai me perguntar: e por que vocês não creram? Não é do céu o batismo de João? Por que vocês não estão crendo? Mesmo depois de tudo isso, vocês me dizem que é de Deus, que é do céu e não está crendo. Aí eu não posso dizer isso. Então eu vou dizer que é dos homens. Pô, mas se eu disser que é dos homens, essa galera aqui que entende que João era profeta, vai cair matando em cima da gente. Então eles respondem: não sei. Jesus vai e responde: bom, então nem eu te digo com que autoridade eu realizo esses prodígios, esses milagres. Então já começa nesse momento ali uma tensão naquela situação. Jesus então parte para uma parábola, que não é a nossa, dessa noite ainda. Nessa parábola, ela começa no versículo 28, logo em seguida. É a parábola dos 2 filhos, vocês verem aí. Nessa parábola, um homem pede para eles irem trabalhar na lavoura. Lavoura, né? Ele tinha uma lavoura e pede para os filhos trabalharem na lavoura. O primeiro filho foi sincero, falou: não vou, não quero, não vou, meu pai. Mas depois se arrepende e vai. O segundo diz que vai, mas no final acaba não indo, né? O segundo fala: não, pode deixar que eu vou, conta comigo, chegar junto lá. E na hora não apareceu, né? Deu migué. Caiu fora, deu signal, como a gente gosta de falar. Jesus então pergunta: qual desses 2 fez a vontade do meu pai? E recebe como resposta óbvia o primeiro, né? Aquele que disse que não iria, mas foi. Então Jesus responde: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, prostitutas, entram na frente de vocês no reino de Deus. Olha a tensão aumentando. Então Jesus lança uma parábola, né? Dá a eles 2 situações. Eles falam: ó, o primeiro é o que está certo. E aí Jesus vai jogar na cara deles. Então, os publicanos, que eles não gostavam, né? E as meretrizes estão entrando primeiro do que vocês, sacerdotes. Vocês, donos da lei. E aí Jesus vai explicar o porquê disso.
ele vai e diz: eles estão entrando primeiro porque João veio mostrar o caminho da justiça, né? E vocês não creram. Os publicanos e as prostitutas creram e se arrependeram. E os sacerdotes, mesmo após verem, continuam incrédulos. Fala assim, ó, eles estão entrando primeiro, sabe por quê? Porque eles que a gente não esperava, eles que diziam que não iriam seguir o meu pai, né, o pai, no caso, na parábola, quando ouviram João Batista, creram. E vocês, mesmo depois de ver tudo isso, não crerem. Não creem nesse Deus, não creem nessa palavra. E aí sim, agora, depois dessa passagem rápida, a gente chega no ponto da nossa pregação de hoje, que é na parábola que a gente vai ter em Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 46. Deixa eu abrir aqui. Depois de todo esse embate, Jesus resolve dar a última cartada aqui, nesse momento. Vamos ler na versão dali que fica mais fácil. Vou fazer uma coisa com vocês aqui, tá? Eu vou ler um versículo e vocês leem lá o versículo seguinte. Pode ser? Vamos lá, porque aí vocês me ajudam também na voz. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo e a gente vai até o 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Responderam eles: matará de modo horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Glória a Deus. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Aplica, Senhor, a porção da Tua palavra em nosso coração. E abre, Deus, a nossa mente para o entendimento. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bonita, né? A história muito bonita, forte. Ao mesmo tempo, forte, né? Ao mesmo tempo tensa. Mas, apesar de ser uma história triste para o judeu, é uma história linda para nós. É uma história muito boa e a gente vai entender isso. Versículo 33, vamos trabalhar em alguns versículos-chave aqui para a gente conseguir entender um pouco dessa parábola. O versículo 33, o início da parábola, ele não é aleatório. Ele não é simplesmente um era uma vez e uma historinha que Jesus resolveu começar a iniciar ali.
Esse versículo está totalmente enraizado nas falas de Isaías. A parábola começa com a linguagem do cântico da vinha. Alguém viu algum vídeo no Instagram da igreja hoje à tarde? Alguém assistiu um vídeo? Tinha um rapaz bonito falando alguma coisa? Né? Pois bem, então vocês tiveram um spoiler. Aquele ali era o cântico da vinha. Quem não viu ainda, quando chegar em casa, pega o Instagram e lá agora você vai ver a outra parte, tá? Aquele era o cântico da vinha. Isaías capítulo 5, de 1 a 7. A gente vai ler só os versos 1 e 2. E se vocês lembram, bota novamente esse 33 aí, Dai. O versículo 33 aqui. 21, 33. Mateus capítulo 21, versículo 33. Olha lá, ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, algumas versões vai dizer uma sebe, cavou um tanque para prensar uvas, né, um lagar, construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Agora vai lá, Isaías capítulo 5, versículo 1, a gente vai ler só 1 e o 2. Precisamos ler todo não. Cantarei para o meu amigo, alguns vai dizer, cantarei para o meu amado, o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Continua. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela, também fez um tanque para prensar uvas. Está vendo? É a mesma ideia, é a mesma história. Então Jesus puxa essa linguagem que já existia com toda a sua sabedoria de Isaías, e ele começa essa parábola com essa mesma alegoria. E que alegoria é essa? A alegoria do dono da vinha, que tinha uma vinha, que preparou uma terra, que plantou, que colocou uma sebe, que é uma cerca, protegeu essa terra, colocou uma torre, colocou um local para poder prensar as uvas, né, para gerar o vinho. Então ele começa com aquilo que já era muito comum ao entendimento daquele povo. Tanto essa passagem do Cântico da Vinha, como essa agora de Mateus, né, a parábola de Jesus, tem uma lição muito parecida. As duas têm muito parecida. Em geral, ela vai dizer que esse povo será julgado e o seu julgamento será bastante merecido. A vinha, no caso, o vinhedo, um vinhedo, assim como a figueira é uma imagem recorrente na Bíblia, que representa o povo de Deus. A vinha representa o povo de Deus, os judeus. O dono da vinha é Deus. Então é a mesma alegoria de Isaías. O dono da vinha é Deus, assim como Isaías 5:7. A Bíblia diz que esse dono da vinha construiu uma cerca ao redor dela, né? Um valado, uma sebe, fez uma proteção. Então assim, demonstra o cuidado de Deus, protegeu de invasores, protegeu de animais, o cuidado dele, o cuidado com o povo que ele escolheu, o povo de Israel, o povo que ele lá desde o início, com Abraão, ele tomou todo o cuidado. Olha, eu vou te fazer através de ti, né, uma grande nação. Então ele cuida desse povo passo a passo, ele destina exatamente onde esse povo vai, onde eles vão morar, a terra que mana leite e mel. Então o cuidado de Deus é muito específico com esse povo, e a parábola demonstra justamente isso. Olha, é o dono que tem a sua terra e trata a sua terra ali como a menina dos seus olhos, né? Com todo o cuidado que ele tem. Na vida real, na parábola, Deus cavou um tanque, né? O dono da vinha cavou um tanque para prensar as uvas, fez um lagar onde espreme as uvas, construiu uma torre para vigiar a vinha, para proteger essa vinha de invasores. Na vida real, Deus deu leis a esse povo, Deus deu regras para proteger o povo da contaminação de povos estrangeiros, deu passo a passo de como viver naquele local. Na parábola de Jesus, após fazer tudo isso, o dono da vinha arrenda, né, essa vinha a uns lavradores. Falam, ó, tá aqui, tudo pronto, protegido, bonito, agora vai lá, cuida, né, planta e cuida. E viajou para longe. Quem são esses lavradores? Eu ia falar labradores. Quem são esses lavradores? São os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, aqueles a quem a palavra de Jesus era direcionada,
aqueles a quem as duas passagens anteriores estavam direcionadas. Tanto a historinha lá com a pergunta com João, como a parábola dos 12 irmãos anteriores. Então ele está no mesmo direcionamento, né? Direcionando a parábola para as mesmas pessoas. Deus confiou a sua vinha a seu povo, a esses líderes religiosos. Ele deixou que cuidassem. Essa é a exemplificação dos lavradores. Olha, confiei aqui nas suas mãos. Vocês vão cuidar, vocês vão tratar, vocês vão plantar. E quando chegar a colheita, eu mandarei, né? Eu mandarei alguém para poder fazer a colheita, para pegar a minha parte. O versículo... Antes de a gente ir para o versículo 34, deixa eu completar o pensamento. Então, quando Deus entrega isso para eles cuidarem, em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, né, na parábola era cuide até frutificar. Na vida real instruam esse povo no caminho certo. Vocês que são líderes, guiem esse povo no caminho que deve andar. Vocês que estão líderes, guiem esse povo nas leis. Mantenham esses povos longe do pecado. Ensine a ele, olha, como ele se livrar do pecado, da idolatria, da corrupção. Eles ficarem longe da injustiça, a proteger as viúvas, a proteger os pobres, a se distanciar de tudo aquilo que não era do agrado nem da lei de Deus. Esse era o trabalho dos lavradores, sacerdotes, escribas, líderes do povo judeu. Os demais povos deveriam conhecer a Deus através desse povo judeu. Eles não tinham esse conhecimento. Deus escolheu o judeu para isso. Então o conhecimento de Deus não ia se revelar aos demais povos. Esse era um trabalho do povo judeu. Eles que deveriam ser a luz para os povos, para o resto da terra. Porque eles adoravam outros deuses. Então era para o povo judeu influenciar positivamente aqueles outros povos. Em vez de ser influenciado, né? Em vez de ser contaminado, como a gente viu acontecer várias vezes na Bíblia. Essa era a intenção de Deus. E aí vem, versículo 34 a 36, vai dizer assim, vai botar aí? 34 a 36. E aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. 35. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. 36. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Quando chegou a época da colheita, ele enviou os seus servos para receber esses frutos, tudo isso que foi plantado. Quem são esses servos? Os profetas. Ele envia os profetas. Deus enviou para falar, esses profetas, para falar com o povo, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para o caminho certo, para dizer, olha, né, esse era o propósito dos profetas, para dizer, olha, vou trazer vocês de volta à obediência, de volta à linha, de volta ao caminho que eu tenho ensinado. Nesse momento, qual era dos sacerdotes? Que bom, né? Deus enviou, venha, vamos aprender junto contigo, né? Profetas, o que é que Deus tem para nós? Foi isso que os sacerdotes fizeram? Não. A palavra de Deus conta várias vezes, sistematicamente, os líderes buscando matar, buscando afastar, né? Muitos profetas enviados por Deus foram mortos, foram perseguidos, fugiram de reis, fugiram de perseguições, foram decapitados, justamente porque o povo não queria, a liderança não queria ouvir a voz de Deus através dos profetas. E por quê? Porque a ganância do homem, o desejo de poder, o líder sou eu, não é você. Então não vou te ouvir. E era isso que acontecia o tempo todo. O líder sou eu, então não me importa que o que você trouxe veio de Deus. E aí, quando Deus envia esses profetas é mortos, e aqui na parábola a referência é justamente que ele envia
os servos para poder buscar o resultado da colheita, o que é que acontece? Os lavradores agarram seus servos, espancam uns, matam outros e apedrejam outros. Exatamente o que aconteceu na história real. Muitos profetas foram mortos antes de Cristo e nossos apóstolos também foram mortos depois de Cristo, né? Para mostrar que não mudou muita coisa na ganância, no ódio do homem, no interesse do homem de não seguir a palavra de Deus. Jesus fez essa mesma referência em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, 37 vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então Jesus dá a mesma bronca, levanta a mesma situação. Dentre esses servos mortos, temos o próprio João Batista. João Batista, decapitado pelos governantes perversos de Israel. Hebreus 11, 37 vai dizer assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E por que aquele povo fazia isso? Como eu já falei, os líderes governavam para a sua própria glória, para a sua vantagem própria, e não para a glória do Deus Altíssimo. No versículo 37, por último, o dono da vinha enviou o seu filho, pensando que eles respeitariam. Falou assim: não, eu vou enviar o meu filho, não é possível. Eu já enviei três levas dos meus servos, né? 3 remessas de servos, melhor dizendo. E foram mortos, lançados para fora da vinha, apedrejados. Eu vou mandar o meu filho, porque ao meu filho eles respeitarão. Ao filho do dono, ao filho do Deus Altíssimo, eles respeitarão. Mas a parábola é finalizada com os lavradores matando o próprio filho do dono. A perversidade escandalosa dos líderes religiosos é escancarada aqui. Essa parábola não só atingiria os líderes, mas também era uma parábola profética, na qual Jesus estava contando que ele, o filho do Deus vivo, o filho do dono da vinha, seria morto pelas mãos dos maus lavradores. Então ela não só contava a história do que fez com os profetas, mas era Jesus, naquele momento, abrindo o jogo e dizendo: olha, vocês irão me matar, vocês irão me matar. E se colocando como filho de Deus, né? Como o filho do dono da vinha. Jesus teve muita coragem, né? De confrontar nesse período aí, com essas 3 parábolas, esse povo. Essas 2 parábolas, né? E a indagação de João Batista com esse povo. Porque claramente era uma ofensa direta a esses líderes. Observe que Jesus, ao finalizar, ele indaga a pergunta no versículo 40: o que fará o dono da vinha com esses lavradores? Quando ele termina de contar a parábola, quando ele diz: olha, esse dono da vinha, ele plantou, ele preparou a vinha, ele entregou aos lavradores, esses lavradores foram ali e plantaram. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou um servo, ele matou, mandou outro servo, ele matou, mandou outro servo, ele matou, mandou o filho, ele matou. E aí, o que é que vocês acham que esse dono da vinha tem que fazer? O que é que vai acontecer com esses lavradores? E aí acontece algo incrível. No versículo 41 eles respondem: o que o dono da vinha faria? Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem da sua parte no tempo da colheita. Jesus então conclui a parábola com a citação do Salmo 118, versículo 22 e 23. A gente vai abrir já. Mas observe que os lavradores, ou melhor, os líderes, sem perceber, dão a sua própria sentença, ao dizer: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Vamos lá, versículo 42
Salmo 118, de 22 a 23. Ué. Aqui. Salmo de número 118, versículo 22 a 23. Olha que interessante. Jesus usando mais uma vez, vai dizer assim, versículo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então ele vai falar, olha, esse versículo ele deixa bem claro sobre a rejeição da pedra angular, a rejeição de Cristo por parte desses líderes. Então ele diz, observe, ele diz, cadê a pedra? Me perdi aqui. A pedra que esses edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular, tornou-se cabeça de esquina. Jesus destaca a rejeição como uma ofensa principal. Jesus se apresenta aqui como o filho do dono da vinha, como o filho de Deus, como a principal pedra, a pedra angular. Esse é um ponto, inclusive, que hoje em dia algumas pessoas questionam. Eu ouvi em alguns podcasts, inclusive, algumas pessoas questionam, mas será que Jesus queria essa visão toda dele ser o filho de Deus? Será que era isso que ele queria? E aqui está a resposta muito clara, que ele estava se colocando como o filho do Altíssimo, o filho do Deus Altíssimo, dizendo, olha, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou a pedra, eu sou o Redentor, eu sou a principal pedra. E eu vim para cobrar os frutos da vinha do meu Pai. Rejeitar a Jesus é rejeitar ao reino de Deus. Rejeitar a Jesus é rejeitar ao próprio Deus. No versículo 43 ele finaliza dando a sentença. Sentença essa que os próprios líderes, já tinham falado, olha, matará ele, vai lá. O que é que Jesus pergunta, o que é que vai fazer, o que é que esse lavrador, o que é que o dono da vinha vai fazer? Ele fala assim, mata eles, acaba com eles e entrega essa vinha para outros lavradores, porque eles são maus. E aí Jesus no 43 conclui, dizendo que o reino de Deus será tirado deles e entregue a um povo que produza frutos. Não é isso que ele diz no versículo 43? Vamos ler? Abre lá daí. Versículo 43. Ele fala, olha, essa vinha será tirada de vocês. Olha lá. Portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, dos judeus, e será dado a um povo que dê frutos, que dê os frutos do reino. Então nesse momento Jesus mostra, olha, vocês vão perder essa oportunidade, essa chance, vocês vão perder, e vai ser entregue a um outro povo. E esse povo, ele conclui, esse povo, que não é mais os israelitas, nesse novo povo, nessa nova nação, inclui a nós, inclui gentios. Quem são os gentios? Nós. O reino de Deus é entregue a nós, para que possamos apresentar frutos apropriados a Deus. Deus profetizou desde o Antigo Testamento que esse reino seria retirado do seu povo escolhido e entregue a nós. Deus profetizou desde o Antigo Testamento que nos daria a oportunidade de produzirmos frutos para a glória dele. E aí eu te pergunto nesta noite, que frutos você tem apresentado ao Senhor? Você está apresentando frutos apropriados a Deus? Ou você está mais parecido com os lavradores bons ou lavradores maus? Lavradores que não reconhecem o Filho do Deus Altíssimo, não reconhecem o filho do dono da vinha. Ou melhor, eles até reconheceram, mas a malvadeza foi tão grande que eles vamos matar e vamos ficar com tudo. Foi pior. Ontem eu vi um vídeo de uns jovens lendo uns salmos como uma declaração de amor a algumas pessoas na rua.
E eu mandei para Gleica, e aí Gleica me falou, quando eu mandei, ela falou assim, poxa, pregar o evangelho às vezes basta fazer o simples, o básico. E muitas vezes nem isso a gente faz. Muitas vezes o fruto está quase dado. E nem o básico a gente faz. Às vezes precisamos de algo mais elaborado, um evento em específico, um grupo de estudos, um debate, um culto inteiro. Mas muitas vezes é só leitura, um versículo, um capítulo ou um salmo, e o Espírito Santo faz o resto. E às vezes a gente nem isso a gente faz. Que frutos estamos produzindo para o dono da vinha? Que fruto estamos produzindo para o filho do dono da vinha, né? Até que o filho do dono da vinha venha cobrar. Não é isso que a gente cantou aqui? Até que ele venha? Será que estamos realmente empenhados de produzir esses frutos até que ele venha? Não se engane, apesar de Jesus nos ter dado a chance de sermos enxertados na boa oliveira, como a gente viu aqui, será retirado de vós e será entregue a um outro povo. Foi a nossa chance, foi a nossa deixa. Então, apesar de nós sermos enxertados na boa oliveira, se nós, assim como os judeus, o rejeitarmos, se nós não produzirmos frutos, também seremos cortados e lançados fora. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo de 11 a 24, a gente não vai ler todo, vai confirmar exatamente isso, que o reino de Deus foi tirado deles e entregue a nós, os gentios. Vamos ler pelo menos os primeiros, o 11 e o 12, Romanos capítulo 11, versículo 11 e 12. Vai dizer assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, os judeus, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Versículo 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, né, para nós, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então, quando esse povo judeu, que é o povo escolhido, perde essa oportunidade, ela é entregue para nós, precisamos aproveitar isso. Se você continuar lendo esse texto, ele vai deixar muito claro no versículo 17, bota aí 17, Dai, que nós fomos enxertados, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Nós fomos enxertados nessa oliveira verdadeira, e fomos feitos participantes dessa raiz, mas também vai dizer que se não permanecermos firmes na bondade de Deus, versículo 22, seremos cortados, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a nós. Versículo 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a você. Versículo 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Que frutos estamos produzindo para o dono da vinha? Isso é muito sério, irmãos. É a oportunidade, não é do século, é da terra. A oportunidade da terra. Deus pegou aquele povo que ele amou tanto, que ele produziu através de um. O povo que ele falou, olha, você é um, mas virá milhares. Sabe as estrelas? Você consegue contar? Pois bem, é essa quantidade que eu vou te dar. O povo que ele pegou a família, levou para o Egito, fez aquela família prosperar, multiplicar e sair de lá uma nação. O povo que ele guiou durante 40 anos no deserto, simplesmente para corrigir, porque ele amava. Quantos anos você já andou perdido no deserto? Nenhum, né? Mas para aquele povo, Deus fez questão de cuidar,
com sombra durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mar se abrindo, rio se abrindo, milagres acontecendo, e aquele povo, mesmo esse povo se desviando, mesmo esse povo saindo, fazendo bezerro de ouro, Deus ainda perdoava os seus pecados e cuidava desse povo. O povo que Ele ama, que Ele cuida, e chega nesse momento, Jesus Cristo fala: olha, é tirado de vós esse reino de Deus. Porque em outro momento Ele fala o que para os líderes? Raça de víboras. Vocês são sepulcros, né, calhados, vazios, bonitos por fora, mas podres por dentro. O povo que Ele ama. E aí Paulo argumenta durante esse capítulo 11 todo: olha, se esse povo, que era o povo verdadeiro, que eram os filhos de sangue, digamos assim, que não foram enxertados, não, eles já nasceram, veio da raiz da árvore. Se esse povo que foi cuidado, Deus cortou, o que será de vós? O que será de vós? Que é um enxerto, que foi implantado por misericórdia, que foi imputado como justiça. Porque nós não somos justos, muito pelo contrário, nós fomos imputados. É pela misericórdia de Deus. Então não podemos desperdiçar. Se Deus nos escolheu para ser os novos lavradores, temos que saber cuidar, temos que saber plantar, temos que saber colher e ficar preparado para o dia da colheita. Se você faz parte dessa árvore, você precisa frutificar. Você precisa produzir bons frutos. Por quê? Porque é isso que Mateus 7, de 17 a 21 vai dizer. Dá e abre lá, Mateus 7, capítulo 17. Perdão, Mateus capítulo 7, versículo de 17 a 21. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus. Dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Continua. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Toda árvore que não produz fruto é lançada fora. Que frutos você tem apresentado ao Senhor? Que frutos você apresentará no dia da colheita? Quando Jesus declara que a rejeição a Ele levará à ruína daquele povo, Ele estava falando do que ocorreria 30 anos após a sua morte. Nesse momento, né, quando Ele fala: olha, vocês me rejeitaram, eu vou passar esse reino para um outro povo, mas não vai ficar barato isso. Não vai ficar barato isso. E Ele está falando isso de algo que vai acontecer somente há 30 anos depois da morte dele. Quando Ele fala que será despedaçado, que todo aquele que for contra Ele será despedaçado, e aquele que a pedra cair em cima esmagará. Foi exatamente isso que aconteceu. Anos 66 a 70, o imperador Tito destruiu Israel. Jerusalém foi invadida pelos romanos. Eles fizeram um cerco, destruíram o templo, mataram os judeus, levaram outros cativos. A maioria dos habitantes de Jerusalém foi assassinada, escravizada ou deportada para trabalhar nas minas. Pouco tempo depois, 132 a 135, terceira revolta judaica, o imperador romano Adriano destruiu a Judéia completamente. O historiador Dion Cássio conta que Roma transformou a Judéia em praticamente um deserto. Toda pedra será, todo que cair sobre a pedra será despedaçado. Versículo
Mateus capítulo 21, eu vou ler novamente. Cadê? Capítulo 21. Finalzinho. 44. Eu vou repetir aqui. O historiador Dion Cássio conta que Roma transformou a Judeia em praticamente um deserto. 44. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele que sobre ela cair, ficará reduzido a pó. Ninguém rejeita a Jesus e sai impune. Ninguém vai de encontro à pedra de esquina, ao Filho do Deus Altíssimo, ao Filho do dono da vinha, e sai impune. Israel não respeitou a autoridade de Jesus. Israel questionou a autoridade. Com que autoridade você faz isso? E 30 anos depois, Jesus mostra, profetiza e mostra com qual autoridade o Deus Todo-Poderoso tem sobre aqueles que Ele criou e cuidou até aquele momento. Os próprios judeus foram proibidos de voltar para lá. Milhares foram feitos escravos, de tal maneira que eles bagunçaram os preços dos mercados na época. Porque um escravo judeu estava valendo menos do que um cavalo. Terrível. Terrível o que aconteceu com aquele povo. É o preço. É triste, dói. Mas é um alerta para nós. É história. É história. Está na história, está nos livros. É um alerta para nós do temor que temos que ter desse Deus, dessa responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus, de sermos enxertados na oliveira verdadeira. Isso é uma bênção, porque fomos salvos por essa morte de cruz, por esse todo sofrimento. Nós fomos salvos, ganhamos essa oportunidade. Mas também é uma responsabilidade para nós, que agora somos filhos e não mais amigos, como Jesus fala, né? Não mais servos, somos amigos, mas somos filhos, como é dito na Bíblia. Este povo sofreu muito por toda a transgressão da palavra de Deus e pela malvadeza que fizeram com os profetas. Cumprindo o que Jesus tinha dito, o dono da vinha viria e os faria perecer horrivelmente. A própria fala, né, do povo, dos fariseus e dos sacerdotes, quando Jesus perguntou, ele virá, fará perecer e os matará horrivelmente. Aconteceu, eles mesmos decretaram as suas sentenças. Eu já estou terminando. No versículo 45, Jesus afirma que toda pessoa, e aí repetiu o que eu disse aqui, e toda nação que for contra essa pedra, ele mesmo, a pedra, o Jesus, a despedaçará. 46 vai dizer que os príncipes dos sacerdotes e fariseus, quando ouvem essa parábola, eles entendem o que Jesus estava querendo dizer, e informa. O 46 informa que eles tentam prender a Jesus, eles queriam prender a Jesus, mas eles temem a multidão. Ainda não era a hora de Jesus, não era a hora do nosso mestre morrer, mas uma semana depois desse evento, ele seria morto, crucificado, como ovelha sendo levada ao matadouro, para que eu e você tivesse a chance de sermos feitos filhos de Deus, tivesse a chance, enfim, uma vez rejeitados, tivéssemos a chance de ser enxertados na oliveira verdadeira, para que eu e você tivesse a chance hoje de frutificar para a glória de Deus Altíssimo, não para a nossa própria glória, não para a nossa própria honra, não porque merecemos algo, não porque achamos bonitinho, mas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Uma oportunidade que poderia ser dada aos anjos, mas foi entregue a nós, de levar a palavra aos quatro cantos da terra. As boas novas de salvação. Não desperdicemos essa oportunidade. Que não nos esqueçamos nunca, que o dono da vinha tirou a vinha daqueles e nos deu essa oportunidade de frutificar. Mas o dia do juízo final,
O dia do retorno de Cristo, o dia da colheita chegará. E aquele que não tiver produzido os frutos, perecerá. O dia da colheita chegará. E quem fará a pergunta agora será Jesus. O que você tem produzido na minha vinha para mim? Qual a minha parte da oportunidade que eu dei para vocês? Precisamos temer, irmãos, a todo instante. Será que como igreja, será que como IEC Salvador, nós temos feito o nosso máximo na produção de frutos? Será que a terra da liberdade já não dá mais frutos, já não presta mais? Ou será que a gente está precisando arar a terra, trabalhar, pregar a palavra e fazer o ID do Senhor? Para que possamos cantar, não mais só da boca para fora, mas de coração, que nós levaremos a palavra a todo instante, até que Ele venha. Essa música é para toda vez que a gente cantar, a gente se incomodar. Toda vez que a gente cantar, a gente glorificar, mas se incomodar. Precisamos produzir frutos. Se não estamos batizando, não estamos produzindo frutos. E isso deve incomodar toda a igreja. Se não temos novos decididos, não estamos produzindo os frutos. E isso deve incomodar toda a igreja. A gente sabe das dificuldades que a gente passa. A gente sabe da luta sem o pastoreio, né? Sabe que é difícil realmente manter. Eu conversando com o Alan um tempo atrás, Alan falou assim, Alan, mas a gente precisa se mover. E ele falou assim, Edson, mas... E eu entendo o lado dele, né, naquela conversa. Ele falou assim, Edson, mas... Poxa, como é que a gente vai se organizar? A gente está sem pastor, a gente está sem isso, é complicado, né? Quem vai guiar essas pessoas que estão chegando, que vão chegar, né? Que podem lotar essa igreja? Eu falei, meu irmão, se a gente produzir fruto para lotar essa igreja, esse vai ser o último dos meus problemas, porque o Deus que nos deu a vinha, Ele vai preparar os lavradores para trabalhar nessa vinha. Mas nós precisamos ter esse amor de produzir esses frutos. Nós precisamos ter esse incômodo de produzir esses frutos. A gente precisa sentir falta dos batismos. Dizer, olha, faz falta. A gente precisa sentir falta das conversões, das pessoas derramando ali em lágrimas, dizendo, eu me arrependo, Senhor, do que eu fiz. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Estava conversando hoje à tarde ali com Camila e com Alan também, e a gente falando sobre como às vezes o mundo olha a gente lá fora. Que o mundo às vezes acha assim, é intolerante, ele quer tirar a gente da nossa religião, ou da nossa independência, ou do nosso ateísmo, né? Quer colocar na nossa cabeça. E eu estava mostrando a Alan que, uma vez eu conversando com um colega, eu falei, rapaz, eu sei que você é ateu, mas você não está entendendo a lógica. Não é porque eu te odeio que eu quero fazer isso, é muito pelo contrário, é porque eu te amo que eu quero fazer isso. É muito mais fácil para mim deixar você ir para o inferno, mas me dói pensar que você vai para o inferno. E quando eu estou aqui dizendo para você que você vai para o inferno, que você precisa reconhecer o Filho do dono da vinha, você precisa adorar ao Senhor Jesus, você precisa ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu estou dizendo, olha cara, tenho algo muito bom para você aqui, e eu quero o melhor para você. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma declaração de amor para a sua vida. Então, não me entenda como como é que eu falei aqui o nome? Não me entenda como um intolerante, é isso. Não me entenda como um intolerante. Me entenda como um apaixonado. Como alguém que olha para o seu coração e fala, meu querido, eu não consigo olhar para você e pensar que você não vai ser salvo. Porque dói no meu coração. Porque dói nos nossos amigos que não estão aqui na igreja, dói das pessoas que saíram, né, da igreja, a gente não sabe como é que estão lá no mundo. É por amor, não é por ódio, não é por rejeição, é por amor. E esse amor precisa queimar em nós ao ponto da gente se incomodar, porque é através dele que a gente vai produzir frutos, né? A Bíblia fala que nós seríamos reconhecidos pelo amor.
E é necessário ter esse amor no nosso peito para que os frutos venham a ser produzidos, para que a gente possa buscar esses frutos. Não estou dizendo que a igreja não está fazendo, tá? Mas independente, a palavra de Deus deixa bem claro que por mais que a gente se esforce, seremos ainda inúteis, né? Ainda não conseguiremos alcançar a qualidade máxima. Então é importante que a gente sempre esteja atento. Sempre esteja atento. Que o nosso maior foco, o nosso maior objetivo aqui na terra, depois que a gente conhece o dono da vinha e o filho do dono da vinha, é produzir frutos para o filho do dono da vinha. Bom? Eu vou orar e aí eu vou chamar Eloy para entregar a palavra. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Deus, te pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, porque às vezes nós não enxergamos direito o nosso papel aqui. Às vezes a gente fala, mas às vezes a gente não cumpre como deveria ser. Muitas vezes a gente deixa de lado o objetivo principal e focamos em outras coisas. Toca, Senhor, em nosso coração. Incomoda-nos, Senhor, a cada instante, para que possamos, Senhor, produzir frutos a 30, a 60, a 90, a 100, a 120. Que possamos produzir frutos. Incomoda, Senhor, o nosso coração, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. A seara é grande lá fora, e nós ainda temos muito espaço no nosso silo, ainda temos muito espaço para a colheita, ainda temos muitas vidas para alcançar. O nosso depósito ainda não está cheio, e nós queremos enchê-lo, Senhor, de almas para Ti, Deus. Nós queremos enchê-lo, Deus, de frutos, de uvas, e de uvas boas, doces, como diz lá em Isaías, de uvas doces. Queremos encher de frutos bons, porque queremos ser, Deus, uma árvore que gera frutos bons. Então nos ensina, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a cada instante a sermos frutos bons, a sermos uma árvore boa que gera frutos bons, melhor dizendo. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores filhos Teus, a buscarmos, Senhor, a Ti de todo o nosso coração e fazer a Tua vontade, Senhor. Nos aproxima cada vez mais da Tua verdade, Senhor, e vai nos perdoando, Deus, por aqueles momentos que deixamos escapar e esquecemos que temos um propósito, um id, um objetivo principal, como oliveira enxertada, como enxerto, né, como ramo enxertado na oliveira verdadeira. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.